Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Outra visão apocalíptica. Aqui nós vemos então uma série de visões que Daniel teve, o profeta Daniel. E aqui nós temos que lembrar que tem uma cena diferente. Enquanto nas outras interpretações, ele estava trazendo a verdade de Deus, a vontade de Deus, a outros, a terceiros. Mas aqui ele que está tendo essas visões, e ele então está sendo aquele que recebe a interpretação. E assim então eu convido você agora a abrir em Daniel capítulo 8, versículos de 1 a 14. Daniel, capítulo 8, versos de 1 a 14. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que tive no princípio. E na visão parecia-me que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. E naquela visão eu estava à margem do rio Ulai. Levantei os olhos, olhei e vi em pé, diante do rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhes podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que desejava e crescia. Enquanto eu considerava isso, vi que um bode vinha do ocidente, por sobre a face de toda a terra, mas sem tocar o chão, e aquele bode tinha um chifre proeminente entre os olhos. Ele se dirigiu ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual havia visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Eu o vi aproximar-se do carneiro, cheio de ira. Assim ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para lhe resistir, e o bode o jogou por terra e pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode cresceu muito, e no auge da sua força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar nasceram outros 4, também proeminentes, para os 4 lados do céu. E saiu um chifre pequeno de um deles. Este cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, e cresceu até o exército do céu, e jogou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisoteou. Ele cresceu até confrontar o príncipe do exército. E lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi jogado por terra, e o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra, fez o que era do seu agrado e prosperou. Depois ouviu um certo santo que falava, e outro ser santo disse àquele que falava: até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo e sobre a transgressão assoladora, e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? E ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, nós nos alegramos por poder estar aqui, e mais que isso, Senhor, nós podemos estar aqui para te louvar, para te engrandecer, para entoar cânticos que demonstram a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania. E assim, Senhor,
pela tua misericórdia também podemos tirar lições práticas do texto para que nós possamos, em meio a situações adversas, a situações e circunstâncias que parecem trazer mais caos, ainda assim o Senhor está conduzindo a sua história para um fim glorioso. Assim, Senhor, nós queremos ter essa certeza e dessa certeza, Senhor, perseverarmos em Ti até o fim. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse texto parece difícil, parece que nós temos aqui mais uma daquelas cenas daquele filme que é complicado, ele vai para vários assuntos, para vários temas, e assim nós ficamos sendo jogados, seja para trás, para frente, para o lado, e aquele filme que dá uma dificuldade de interpretar, de entender. E Leland Hyken, ele é um professor de literatura inglesa, e ele fala assim quando ele trabalha textos apocalípticos: o sonho não é uma narrativa, é o modelo que a literatura visionária segue na Bíblia, em que consiste os sonhos, imagens momentâneas, impressões momentâneas, passagens, cenas que desempenham um breve papel e então somem de vistas. Passagens abruptas de uma ação para outra. Tudo que esse teólogo fala e que nós podemos ver aqui no capítulo 8 de Daniel, nós também conseguiremos ter essa mentalidade para aquilo que ele está tentando aqui nos ensinar. Olhar para essas figuras e trazer para a nossa realidade lições que vão trazer deleite, conforto, vai trazer uma alegria por saber que o próprio Senhor, que é o Senhor, Criador e Soberano, está conduzindo tudo, mesmo que as circunstâncias que envolvem essas visões parecem de ruína total. Então vamos tentar olhar aqui para esse texto e tirar algumas lições práticas. Uma coisa já lhe falo, se você gosta de história, está aí um bom lugar para você se debruçar, o livro de Daniel. Ele é carregado de histórias, e histórias que de fato não estão relatadas apenas nas Escrituras, mas de reis e reinos que já passaram. E eu convido você a olhar de novo comigo nos versos 1 e 2. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar. Então, ele começa aqui, mais uma vez, fazendo o que Daniel costumeiramente tem feito. E com essas palavras, ele apresenta um retrato daquilo que nós já conseguimos ver, porque nós olhamos para a história como um todo, mas nós precisamos pensar como ele está apresentando isso para os seus primeiros ouvintes. E nós precisamos, então, dar uma atenção especial a elementos que vão aparecendo aqui, mas que ele também já falou, por exemplo, no capítulo 7, e que vai trazer para nós uma ideia mais clara daquilo que ele já falou, daquilo que já foi interpretado pelo próprio texto anterior, e que aqui vai se apresentar novamente. E a primeira coisa que ele já logo destaca no versículo 1, é que essa visão veio 2 anos depois daquela que ele teve no capítulo 7. E o segundo é que o texto original revela que há uma mudança linguística aqui também. E há uma importância nisso. A importância é que agora ele retorna à língua hebraica, que até então, trechos do livro de Daniel vêm sendo escritos em aramaico.
E aqui, então, nós vemos que essa mudança está voltando ao idioma oficial de Israel, o hebraico. E será assim até a conclusão do livro de Daniel. Há muita especulação sobre isso, mas o que nós podemos falar, assim, de forma resumida, é que, por voltar à língua original, dá uma ideia daquilo que está acontecendo, ou preste a acontecer, o retorno do seu povo à sua terra. Mas vamos parar por aí e vamos tentar tirar lições para nós daquilo que vem em seguida. O que nós sabemos aqui, de fato, é que essa passagem apresenta um retrato profético, bíblico, que está transportando uma visão de um lugar específico a leste da Babilônia, cerca de 300 quilômetros da onde ele estava. A cidade que é descrita aqui é Suzã, à margem de um rio, Ulai. E a visão leva à região dos Medo-Persas. Nós já sabemos que o Império Medo-Persa tinha conquistado a Babilônia e tirado do reinado da família de Nabucodonosor. Nós sabemos disso, nós já vivemos. Mas aqui Daniel não está em ordem cronológica a partir do capítulo 7. Mas ele está contando aquilo que de fato aconteceu. Então, o que dá a entender é que Daniel está falando a respeito desse reino Medo-Persa. E quando nós olhamos para a questão dos chifres, nós conseguimos entender que ele está falando de um animal que tem 2 chifres. Esse animal é um império, assim como nós vimos lá no passado. É um império. E o império, apesar de um animal, é formado de 2 nações, Medo e os persas. E o que o texto diz aqui é que o segundo, apesar de vir depois, ele é maior. E nós sabemos que na história aconteceu de fato isso. Quem ficou reinando ali foi os persas. E diante disso, nós vemos aqui que é apresentado então esse animal, o carneiro, que é de fato esse império. E o que o versículo 3 começa a nos chamar a atenção é aquilo que nós já aprendemos nesse gênero literário, que a imagem desse carneiro, apesar de simbólica, ela traz para nós um entendimento que era uma nação, um reino poderoso. E justamente por quê? Porque eles se uniram contra os babilônicos. Lembra que Nabucodonosor, ele reinava soberanamente, ele era o maioral. Então, o meio para que eles conquistassem aquilo que a Babilônia tinha conquistado era se unindo. E foi justamente isso que aconteceu. E quando a gente fala de chifres, nós falamos de algo que está relacionado à força. E é isso que ele está querendo dizer. Esses 2 reinos, que agora se tornaram um, têm uma grande força. Eles são grandes. E agora não há quem possa o deter. E é isso que o texto começa a nos mostrar claramente. Que esse carneiro, ele dominava completamente tudo o que estava à sua volta. E chega então o versículo 4, de modo sucinto aqui, nos dá uma ideia da extensão do poder que esse reino tinha. Ele dava chifradas, que ninguém podia deter. E diante disso, o que nós vemos aqui na sequência, o verso 5, que nos mostra que esse corpo, esse reino, apesar de forte, de maneira abrupta,
chega um outro animal, um outro reino se apresenta. E agora vem como o bode. E aqui nós sabemos que um império que veio depois dos Medo-Persa foi dos gregos. E aqui ele descreve assim de tal maneira que foi tão rápido a chegada desse império grego, que é como se ele estivesse voando, porque o bode ele não tocava as suas patas no chão. Essa era a impressão que Daniel descreve aqui esse acontecimento. Ele destrói rapidamente o carneiro. E o simbolismo então dessa passagem indica para nós que o poder substituto desse reino que pereceu se fez pela força, pela velocidade, pela agilidade de um reino que ainda assim era maior. O versículo começa a descrever, versículo 6, ele atacou com poderosa ira, feriu o carneiro e quebrou-lhe os 2 chifres, versículo 7. Jogou no chão e pisoteou, ainda versículo 7. E aí ele fala, ninguém poderia detê-lo. E no dia em que Daniel então teve esse vislumbre desse bode, algo estranho acontece. O grande chifre do bode foi quebrado, versículo 8. O grande chifre foi quebrado, e em vez de eles nascem então 4 chifres vistosos, e que vão na direção do céu. E nós precisamos então aqui fazer uma pausa para ver que há uma mudança aqui abrupta também da localidade. O que Daniel viu e o que ele retrata é de uma nação vindoura que vai também ser de extrema força e poder. E aí ele descreve então o chifre pequeno. E ao descrever isso, mais uma vez, eu uso Ricken como ele diz, indico que precisamos estar preparados para essa transição abrupta da cena. De fato, foi o caso aqui. As cenas, nesses primeiros 8 versículos, foram abruptas e agora nós vemos mais uma vez a partir do versículo 9 e 10. E eu convido você a olhar comigo. E saiu um chifre pequeno, e um deles, este cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E cresceu até o exército do céu. E jogou por terra alguma das estrelas desse exército e as pisou. E assim, irmãos, nós vemos esse pequeno chifre sendo destacado. Mas, graças a alguma força desconhecida, esse poder, que tem tanto poder, chega à terra gloriosa, o exército dos céus. Para Daniel, aparentemente, o que ele entende por terra gloriosa no texto bíblico se refere a Canaã, a terra prometida, a Abraão, Isaque e Jacó. É isso que ele está deixando transparecer. E o exército do céu talvez indique uma disposição para uma guerra que acontece nos céus, mas pela própria ordem de Deus. É como se fosse o mundo rebelde, o mundo depravado, caído, em constante luta contra os santos de Deus. O que Daniel está querendo passar aqui para nós, e também aqueles seus primeiros ouvintes, é que essa guerra contra o povo de Deus, ela é contínua. Mas chegará o dia, o grande dia do Senhor, e isso vai romper com qualquer poder desse mundo.
porque ele é incomparável ao poder de Deus. Então Daniel, ele dá um testemunho daquilo que eu e você precisamos trazer para a nossa própria vida, um vislumbre da realidade. Precisamos entender que muitas vezes, por mais complexo que o texto possa parecer, o que nós vamos ver no capítulo 8, não só nesses primeiros versos, mas nos que virão adiante, na próxima semana, é que Daniel é escolhido por Deus para que, ao olhar essas imagens, ao ter essas visões, ele possa compreender que a vida do seu povo, e assim como a nossa, não é feito de um deleite aqui e agora, mas que esse deleite chegará de fato. E nós estamos vendo continuamente aqui que a volta do próprio povo à sua terra, quando nós estamos estudando Neemias, pincelando o livro de Esdras e tantos outros livros, nós vemos que o povo passou por situações hostis, difíceis, circunstâncias terríveis, debaixo de um sofrimento, de uma miséria. E aqui fica para nós então que aquilo que muitos, até mesmo no púlpito, falam de uma vida confortável, de uma vida próspera, de uma vida sem sofrimento, sem dor, vai à contramão daquilo que o próprio povo de Deus no Antigo Testamento, e que nós mesmos, talvez nós numa proporção menor da localidade da onde vivemos, mas que também passamos. Mas que outros ainda hoje, por serem cristãos e cristãos genuínos, enfrentam todo tipo de situação adversa, mas perseveram no Senhor. E essa é a grande lição aqui que Daniel, por meio do próprio Deus, está nos ensinando. A questão de uma perseverança em meio ao mundo que está aparecendo em colapso. E que nós vivemos nesse mundo, e o que nos é dado é uma esperança genuína que não está sobre o que nós fazemos, mas sobre aquilo que Cristo fez. Essa é a garantia que temos, esse é o deleite que temos, não depende de nós. A salvação que virá dos céus já veio, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, o nosso suficiente Salvador. E por nós sabermos disso, Ele nos chama a viver em meio a essa hostilidade que possa estar na circunvizinhança da nossa vida. Ainda assim, permanecermos com um testemunho fiel, inabalável. Mesmo que possamos chorar, se entristecer, ainda assim sabemos que o Senhor está cuidando de nós, que Ele está conosco, e que Ele está nos levando à terra gloriosa. E que lá de fato nós vamos experimentar o que nunca poderemos experimentar aqui, a não ser aquilo que nós já temos, mas que quando chegarmos lá, teremos na sua plenitude. Somos salvos pela graça de Deus, pela obra e pela pessoa de Jesus. Fomos convencidos do nosso pecado. Sabemos que haverá juízo, mas porque estamos em Cristo, temos uma certeza: o céu
a eternidade não nos será negada. Mas até lá, nós vamos viver de maneira a demonstrar que independe das circunstâncias que nós estejamos passando, vamos perseverar no Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, nós nos alegramos porque o Senhor é bom em todo tempo. Não importa o que esteja acontecendo à nossa volta, não importa a circunstância, o seu amor já foi demonstrado de uma maneira que nós não podemos quantificar, medir. E foi na cruz, foi na morte, mas também na ressurreição, nos dando essa viva esperança de um futuro que será incomparável com o maior e melhor que nós podemos achar que já tivemos aqui nessa terra. Mas aguardamos ansiosamente o retorno do nosso Salvador, para que aí sim gozarmos da plenitude de tamanha e tão grande salvação. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana, o resto de semana, e até nossas próximas programações. Acompanhe as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Deus abençoe.